No ano de 2093, no Japão futurista, onde monstros de origem desconhecida aparecem do nada e aterrorizam a humanidade, ao mesmo tempo os ataques do crime global atingem o ponto mais alto de todos os tempos. Em meio ao caos, os humanos não tinham nenhum método eficaz para derrotar os monstros e os governos em todo o mundo se espalham tentando lidar com todos os problemas. Finalmente, em 2095, a humanidade viu o primeiro super-herói emergindo como um farol de esperança. Ele tem esmagado vários, sozinho, incontáveis monstros, incluindo o Monstro Rei, e limpou as ruas de muitos super-vilões. Esse nobre sobre-humano, envolto por um manto, foi nomeado de Zero. Ele compartilhou o seu conhecimento com o mundo e criou todo um monte de super-heróis para poder lutar contra o mal com ele. Em 2100, a humanidade não estava mais na crise e a paz tinha sido restaurada de novo. No entanto, o heróico salvador da humanidade de repente desapareceu. Já se passaram 5 anos desde que o herói sumiu e ninguém sabia onde ele estava e o que ele estava fazendo. A verdadeira identidade dele é Lin Jai, um cara aparentemente comum que foi chutado para fora de casa pela sua irmã por ser um desempregado. A sua própria irmã não sabe que ele é o herói. Sem ter para onde ir, então, o Lin vagueia sem rumo pela cidade e tropeça num show de Shin-Chi Clan. Esse clã é um grupo muito talentoso composto por jovens que podem combater o crime com superpoderes e fazer música de boy band pela qual as garotas adolescentes são fanáticas. De repente, uma arma da multidão atira uma bala e por pouco não acerta a cabeça do vocalista. O ofensor se revela como o Sr. Black Hand, enquanto ele se classifica como super vilão que veio fazer os meninos pagarem, batendo em alguns dos seus caras. Todo mundo da multidão tenta escapar. Os capangas do Black Hand então miram no grupo musical, e aí o vocalista de cabelos compridos os desarma com seus poderes, forçando-os a lutar com suas próprias mãos. Os outros membros lidam como os capangas, enquanto o líder enfrenta o próprio Lord Black Hand. Ele se esquiva de todos os socos do senhor e finaliza facilmente a luta com o golpe no estômago do senhor. O Black Hand então e os seus capangas estão prestes a recuar quando Lin algema sua perna e diz que as autoridades virão para prendê-los. Logo, essa prisão inesperada causa muita raiva no Black Hand, então nós vemos que ele foi abordado pelo líder do Shin-Chin Clan antes com uma proposta de ganhar muito dinheiro. O negócio era para o Lord Black Hand e seus capangas levantar um espetáculo público no seu concerto e ser propositalmente derrotado por eles e apenas por pouco, escapando para que o clã pudesse usar essa luta para ser promovido para subir de rank B. Só que aí, nesse momento, ele estava sendo preso e ele acreditava que foi traído por Shin-Chin, e o negócio então era apenas uma mentira para atraí-lo para fora. Recusando-se a aceitar o engano, Black Hand se transformou no Hulk e mandou o vocalista voando. Felizmente, um bravo herói de rank E, o Zan Chen, vem ao seu resgate com as suas luvas de reação de alta potência capazes de matar instantaneamente até um elefante. Elas terminam levantando-o do chão em vez de explodir o vilão. E embora não seja de admirar, esse cara aí é um rank E, mas isso não impede dele atacar o Lord Black Hand com todas as suas armas diferentes, mas nenhuma delas acabou fazendo efeito. Apesar dele aparecer ensanguentado, o Zan continua de pé para ganhar tempo para o Lin fugir, porque ele deve ser um herói e o dever dele é proteger os civis. A sua dedicação altruísta desperta Lin, fazendo com que ele puxasse uma clava gigante e desferisse um golpe letal no Lord Black Hand. Atordoado pelo seu poder, Zan imediatamente tenta convencer o Lin a se juntar a ele para que eles possam formar uma dupla. Nesse momento, uma famosa super-herói da parada toda aí, chamada Feiticeira de Inverno, chega ao local para poder investigar o incidente. Lin aproveita a oportunidade para escapar sem Zan perceber. Ele volta então para casa para ver a sua irmã largar o seu namorado super-herói, ansiando por sua carreira. Depois que o pobre rapaz sai, ela fixa suas próprias vítimas em Lin. Ela pergunta se ele tem alguma indicação de algum trabalho para qual ele não consegue responder. Ela começa a gritar com ele por ele ser uma pessoa inútil para trabalhar e cuidar da casa, quando de repente alguém aparece na sua porta principal. É na verdade o Zan Chen, que se apresenta a Lin Wan e diz a ela que quer que o seu irmão faça parceria com ele. Ele vai resolver a questão do desemprego do irmão dela e receberia também um fluxo constante de dinheiro por isso. Ouvindo essa promessa de dinheiro, ela imediatamente aceita a oferta, e do lado do Lin, os dois conversam alegremente sobre o seu próprio futuro sem a participação do Lin, que desistiu de resistir. Na manhã seguinte, Zan leva Lin para a Associação dos Heróis para registrá-lo como um herói, e dá ao Lin uma rápida aula de história sobre os super-heróis, e também fala do projeto de lei de registro que foi aprovado há 5 anos atrás em todo o mundo, e depois que o Zero desapareceu, isso acabou exigindo o registro de classificação de todos os super-heróis de classificação S até classificação E.
Muitos super-heróis se opuseram a esse projeto de lei e saíram. De qualquer maneira, o Lin tem que pensar em um exame para se qualificar para o registro. Ele passaria se ele durar 3 minutos contra um super-herói rank B, o Sr. Adam, e isso não é desafiador o suficiente para o Lin, que decide que vai derrotar ele nesse prazo aí. O Sr. Adam transforma os seus braços no que parecem ser garras de caranguejo gigante e o Lin tira sua clava e desvia de todos os ataques do Adam e dá uma joelhada nele. Ele tá feliz por passar no exame, mas começa a suar frio quando descobre que na verdade tem um exame escrito também. No final das contas, ele marca apenas 13 de 100 no exame escrito, dando Zan completa licença para chamar ele de idiota. Eles veem então um grupo de homens gigantes assediando um nerd, parecendo um cara magro. Aparentemente o esquadrão é o Triângulo Dourado de classificação D, que estava lutando contra o supervilão, mas esse carinha acabou entrando no caminho e prendeu o culpado para não machucar ainda mais pessoas. No entanto, esse grupo corrupto não queria isso, porque os culpados dos crimes futuros alimentariam as suas promoções. Eles tentaram coagi-lo a renunciar à associação de heróis imediatamente, mas ele se defende dizendo que não merecem ser heróis como Zero. Eles então riem das suas explosões e se divertem dele, e isso acaba atingindo os nervos de Zan e Ling, que exigem que eles retirem suas palavras sobre Zero. O outro herói, Espectro do Terror, também se junta. Apesar dele ser apenas um herói rank E, o Triângulo Dourado fica imediatamente apavorado ao vê-lo e vai embora. Depois que os valentões foram embora, todos se apresentaram, e o de óculos, que parecia ser um bicho-pau, é Yan Qin, e o sinistro herói rank E apareceu e pediu para chamarem ele de 13. 13 não tem amigos e lida com a solidão, unindo-se a uma magia de personagens de garotas nos seus jogos de telefone. E ele e o Lin se dão muito bem por causa dos seus interesses em comum nesses jogos aí. O Lin o convida então para se juntar ao seu esquadrão. Ele chora lágrimas de felicidade nesse momento porque ele nunca foi convidado para nenhum time, apesar de ser um herói rank E. Sobre a associação dos 5 anos, ele revela os seus poderes trazendo infortúnio para todos aqueles ao seu redor. Seus pais morreram quando ele era muito jovem e ele era a 13ª criança do seu orfanato. Um dia o orfanato inteiro foi incendiado e ele foi o único sobrevivente. Ele foi recolocado num outro orfanato que foi enterrado sobre o aterro. Logo depois de cada orfanato que ele se mudou, recebeu algum acidente trágico, acabou eventualmente forçando ele a viver pelas ruas. E um dia ele foi salvo por Zero de um ataque de um monstro. Desde então, ele decidiu que o seu sonho era se tornar um super-herói valente como Zero. Ao dizer isso, ele socou um pilar para imitar o Zero, mas o pilar desmoronou fazendo o teto do prédio cair. Lin reage rapidamente, salvando uma garota de uma estátua gigante que teria sido derrubada sobre ela, e o Zan chama a ambulância, enquanto 13 e Lin salvam o máximo de pessoas que podem. Infelizmente, Yan Qin, também conhecido como Spec, também foi enterrado sobre os escombros do teto. Felizmente, ele sobreviveu a um incidente e é levado para o hospital, onde ele fica coberto de bandagens da cabeça aos pés. Algum tempo depois, o recém-nascido Squad recebe sua primeira comissão através de uma carta anônima. A carta fala sobre uma quadrilha altamente organizada de mercenários do mar envolvidos no comércio ilegal. O esquadrão vigia o grupo por uma semana, durante o qual a maioria dos membros morre de acidentes infelizes. Eu me pergunto por que isso aconteceu, né? Com apenas alguns membros restantes, a seleção segue então para a próxima fase do plano. E no dia da venda mais importante, o esquadrão os pega em flagrante e prende todos pelo comércio ilegal de armas biológicas. É claro que os criminosos não caem sem lutar, né? Specs então desvia de todas as suas balas e arrebenta suas armas com seu poder de teletransporte. E o 13 tenta destruir uma bolha verde de um monstro com uma arma, mas não funciona. Tendo esgotado todas as suas opções, eles começam a fugir do monstro. Lin casualmente balança o seu bastão no monstro, fazendo ele voar diretamente para a cidade, aonde imediatamente começa a causar o caos. Lin alcança ele em breve e destrói o seu oponente, derramando água de esgoto em todos os lugares. No entanto, o monstro ainda sobrevive. Zan então cai no seu corpo enquanto está tentando atacá-lo, fazendo sua fraqueza local ser exposta. Depois que ele sozinho derrota o monstro fazendo a água limpa inundar toda a rua, a água aparentemente tem efeitos purificadores, que eliminam a acne das pessoas e limpam perfeitamente as lojas inundadas. Devido a isso, os civis agradecem a água e torcem por Zan, o MVP da parada, que também salva uma menina que se afoga na água. Sem saber de quem ela é filha, eles trazem a menina inconsciente de volta para sua base. Depois de deixá-la descansar, Lin tenta perguntar o nome dela, mas ela não diz qualquer coisa e continua bebendo seu suquinho. A feiticeira do inverno, Dong, chega com as informações sobre a criança. Em um pendrive, ela conta sobre a Corporação Revolucionária de Genes, que foi estabelecida há alguns anos. Eles são uma organização desumana que criou muitas instituições de caridade para fornecer as crianças sem teto, mas na verdade eles têm usado as instituições de caridade como uma fachada para obter cobaias para os seus experimentos. Eles estão testando inúmeras crianças até agora, mas essa garota aqui é o único caso bem sucedido. O pensamento de tantas crianças morrendo nas mãos deles e a associação de heróis não fazendo nada sobre isso acaba
enfurecendo Lin, tanto que as suas emoções saem de controle e todos na sala começam a sufocar contra os seus sentidos. A senhorita Dong explica que a associação tem feito muitas buscas na corporação, mas os caras maus sempre parecem fugir. Recentemente ela recebeu a liderança e, investigando a corporação e o líder, ela descobriu que eles têm uma topeira na associação e que a topeira não é outra pessoa senão o presidente da associação de heróis, Aoyan-Hu. Ela acha que é apenas uma questão de tempo antes que eles venham atrás dela e da criança. Ela então os aconselha a ficar alerta para alguns ataques de assassinos profissionais. Mais tarde naquele dia, Lin pede ajuda à sua irmã mais velha, Li Wan, para poder pegar roupas novas para a menina, mas ela interpreta mal a situação e assume que ele e o seu esquadrão sequestraram a garota, fazendo com que ela comece a gritar com ele. Ele explica que a resgataram já que ela não tem lugar nenhum para ir, o que eles estão cuidando bem dela, mostrando à garotinha que eles estão alimentando ela bem também. Li Wan abraça a criança e promete comprar roupas melhores para ela e alimentá-la com uma boa refeição. Lin também pede que eles vão à loja sem esses caras porque eles têm algumas coisas para fazer. Então quando ela tá lá dentro, eles se deparam com um triângulo dourado. Você vê que a razão pela qual eles vieram para fora foi atrair aqueles caras designados para poder caçá-los. Eles então passam por uma conversa sombria e o triângulo dourado admite que o presidente Aoyan os enviou para trazer o esquadrão para o interrogatório e que a senhorita Dong está agora na lista de procurados da associação. Lin claramente afirma que não vai cumprir nada, fazendo o triângulo dourado usar a força. Infelizmente para eles, Lin, Zhan e Specs os derrotam facilmente. Com eles agora fora do caminho, agora os meninos correram de volta para a loja para Lin Wan, que estava lá esperando do lado de fora por muito tempo. Ela e a criança se dão muito bem, e desde que a maratona de compras começou, ela deu à garota um nome chamado de Mumu. Mumu alegremente exibe sua nova roupa com Lin Wan, implorando a Lin para deixá-la ficar com Mumu em sua casa. Embora hesitante no início, ele amolece e acaba concordando. Enquanto isso, no escritório do presidente, Aoyan entra em pânico sobre a missão do Triângulo Dourado. No entanto, outro homem da corporação Gene o tranquiliza, dizendo que os seus subordinados já estão em movimentos e devem apenas sentar e relaxar. No entanto, a assassina feminina que é enviada para a casa de Zhan fica tão assustada com as cabeças de manequim no seu laboratório que ela foge e não captura ele. De forma semelhante, um assassino de rank E então é designado para recuperar Mumu da casa de Lin. Lin o detecta antes mesmo dele entrar na casa e o confronta. Ele fala muito sobre as suas habilidades, só que o Lin acaba calando ele com um soco só. Orgulhoso, com medo de falhar nas suas tarefas, ele injeta uma substância química chamada Soro Berserker, que instantaneamente aumenta os seus poderes, e ele se transforma em uma enorme corcunda com os seus poderes e o rank S, praticamente um corpo imortal. Embora Lin desmembre o seu braço, que cresce de novo em questão de segundos, ele inclusive começa a atacar o Lin com vários socos, mas o Lin se esquiva deles até que finalmente o Lin acerta um único soco no estômago do assassino, fazendo com que ele deslize para trás e acerte uma árvore. Com aquele soco é o suficiente para danificar o seu corpo, o suficiente inclusive para que ele não possa curar-se instantaneamente. O assassino então aceita a derrota, mas ameaça vir buscar ele e a sua irmã no futuro, e continuaria vindo até que ele consiga o que ele realmente quer. Mas essa foi a gota d'água pro Lin, que jurou nunca deixar aqueles que ele ama se machucarem. Apesar das regras da Associação de Heróis contra matar qualquer um, o Lin traz a sua clava gigante e ataca o assassino com uma força que metade da colina em que eles estavam desaparece. Ele rapidamente volta para casa e finge que tudo foi um mal entendido para Lin Wan, que acordou ali com o barulho. Depois que ela volta a dormir, Lin então tira o pendrive que a senhorita Dong deu a ele. Ele lembra que ela disse antes que em 3 dias o presidente Oyan se encontraria com a corporação. Essa seria a oportunidade perfeita para trazer o presidente e os demais da associação que estão envolvidas com a organização do mal à tona. Mas não seria fácil isso. Eles provavelmente teriam a maior luta que a cidade já tinha visto ao longo da história. Antes do dia passar, a par então de Lin e a senhora Dong se preparam para a reunião corporativa. Mais tarde naquela noite, lidar com os bandidos não vai ser fácil, então a senhorita Dong traz a sua irmã Fada do Gelo também, um herói rank A, e a Aliança Muscular, que é um grupo de heróis bem musculosos. O objetivo principal dela era obter alguns dos Soros Berserker como prova da sua má conduta e motivos para a prisão. Lin e Gelo tiveram uma cara meio ruim, um início meio difícil, porque a heroína de nível A menosprezava as especificações especiais do esquadrão, especialmente os Specs, mas a senhorita Dong convence ela a cooperar. Graças ao 13, a ilha paradisíaca e a sede da corporação foi muito destruída, aumentando suas chances da vitória. Eles fazem um time adequado para os heróis e começam a trabalhar. Todos estudam em suas posições escondidas para poder fazer um ataque surpresa em Aoyan. No entanto, a Aliança Muscular entra em ação no momento em que o
helicóptero da corporação pousa no lugar do presidente. Aoyan então ordena que seus capangas ataquem a nova empresa, enquanto o Sr. Gun da corporação corre de volta para o helicóptero e tenta escapar. Infelizmente para ele, os tiros da Fada do Gelo jogam o helicóptero para baixo com um ataque de gelo, fazendo com que ele pegue fogo e exploda. Mas de alguma forma o Sr. Gun e a guarda-costas dele, a assassina, conseguiram sobreviver ao acidente. 3 balas então são disparadas na Fada do Gelo, quebrando as suas asas. Vendo aquilo, Dong percebe que o presidente Aoyan ainda tem um caçador, um herói de primeira classe rank A, atirador sobre a sua asa. Dong assume Aoyan enquanto Lin e Zhang lutam contra o Sr. Gun. Zhang melhorou notavelmente desde a estreia, lutando habilmente segurando os ataques do assassino com a sua lança. Ela desaparece na floresta escura por um tempo, mas Zhang ouve em direção dos movimentos dela e interrompe seu ataque furtivo, ao mesmo tempo em que desfere outro golpe. No entanto, ele lentamente perde o impulso e o controle da luta e a assassina fica a centímetros de matá-lo. Ela o esfaqueia enquanto dizia algo sobre o herói não existirem na vida real. Enquanto isso, o Specs verifica a Fada do Gelo, mas ela se recusa a aceitar a sua ajuda. O caçador continua atirando neles enquanto ela luta para protegê-lo com as paredes de gelo. Uma das balas atravessa então as paredes e a manda voando, mas o Specs a pega e leva para um lugar seguro. Ele o leva para cima de uma grande árvore e finalmente faz um bom uso dos seus óculos analisando a trajetória das balas e localizando o caçador. Ele diz à Fada do Gelo aonde atirar e com sucesso eles congelam o caçador. Apenas quando eles pensam que já se desfizeram deles, ele simplesmente reaparece de uma árvore do lado e lança um campo de força na Fada do Gelo que a aprisiona e suprime seus poderes. Specs é empurrado para fora do galho e o caçador pisa no seu rosto para mantê-lo no chão. A senhorita Dong também tem dificuldades com o presidente, que tá meio que trapaceando ali vestindo uma armadura corporal. Ela tenta chegar mais perto para o combate corpo a corpo, mas o presidente dá um soco na barriga dela, fazendo com que ela desmorone no chão. Ela tenta se levantar de novo, só que ele joga ela no chão mais uma vez e agarra ela pelo pescoço. As coisas não parecem boas para nenhum dos heróis, exceto para o Lin, que consegue empurrar o Gun aos seus limites, forçando-o a injetar algumas drogas para melhorar o desempenho como soro berserker para continuar lutando. Apesar dos seus novos ganhos, o Lin continua chutando a bunda do Sr. Gun em menos de 1 minuto. Enquanto isso, Zhang tenta apelar para o assassino antes que ela o mate. Ele percebe a tristeza nas suas palavras. Ela só estava fazendo esse trabalho porque ela não tinha escolha. Ele oferece para ela então uma chance de viver uma vida nova e melhor se ela poupar ele. Ela então deixa cair sua lâmina e chora no seu ombro como se ela estivesse esperando por toda a sua vida alguém que dissesse isso para ela. O caçador deixa Specs de lado para lidar com a Fada do Gelo primeiro. No entanto, Specs tentou tudo o que podia para poder parar o caçador de tocar nela, e a fada é forçada a vê-lo apanhar e começa a chorar. Só depois que ele não pode mais levantar, depois de ser espancado até virar polpa, ele simplesmente para de tentar derrotar o caçador. Ela então finalmente se encaixa e sai do campo de força, congelando o caçador dentro de uma grande cruz e transformando ele num picolé com sabor de morte. Ela também corre para o Specs, segurando-o perto e chorando para ele acordar, só que ele não responde. Presidente Aoyan enforca lentamente a senhorita Dong, ameaçando matá-la, mesmo ela sendo da famosa família Dong. Ela interrompe então ele agarrando seu braço e envolvendo ele no gelo Lotus. Ele ri, dizendo que um movimento como esse não seria suficiente para parar ele. Bom, mal sabe que ela estava fazendo isso para ganhar tempo pro Lin. Então o Lin faz a sua grande entrada e faz um pequeno movimento aí na sua clava e mais uma vez arremessa o Yang por vários metros de distância. Sua armadura quebra, deixando ele completamente indefeso. Ele arranca um soro berserker e injeta em si mesmo, atualizando imediatamente para o nível S. Seu corpo cresce em espinhos que ele usa como projéteis para um ataque. Em primeiro lugar, uma cratera permanece lá depois do ataque, pensando que ele matou o Lin. Então ele faz a mesma coisa com a senhora Dong, mas o Lin protege ela dos espinhos, bloqueando eles com a sua clava gigante. O presidente tenta formar uma parede de espinhos, mas o Lin destrói como se fosse um castelo de cartas e acaba batendo nele depois. Ele tenta derrotá-lo com artes marciais, mas o Lin acaba se esquivando de todas elas com seus reflexos superiores. Eventualmente, o Lin agarra o braço do presidente e o balança ao redor em um círculo e lança ele no ar. Lin então segue para cima e ataca com a clava com tanta força que uma pequena explosão ocorre no céu. O presidente Aoyan cai no chão, não morto, mas em coma, e isso deve durar alguns dias de acordo com Lin. A senhorita Dong então elogia sua força, dizendo que ela não sabia que ele estava a par de um rank S,
Então do nada o Zhang ferido emerge da floresta nos braços do assassino que causou a lesão. Lin e Zhang comemoram a sua vitória antes de Zhang simplesmente cair no chão. Devido à sua dor, a senhorita Dong tranquiliza a assassina de que ela não será culpada porque ela realmente não tinha nada a ver com a corporação, mas a felicidade acaba abruptamente quando a Fada do Gelo vem carregando o Specs nas costas dela também, que está completamente inconsciente. Felizmente, Zhang e Specs são levados para o hospital a tempo de serem salvos, mas o caminho para a recuperação completa ainda era longo. A Fada do Gelo levou um tempo para alimentá-lo e cuidar do Specs como símbolo de gratidão por ter salvado a sua vida. Quando todos estavam no quarto do hospital, a senhorita Dong diz a eles que discutiu com a associação de heróis para organizar eventos especiais para treinar, para que eles melhorem as suas habilidades. Todos eles aproveitam essa oportunidade, exceto Lin, que recusa essa oferta aí. Isso porque ele já é forte o suficiente, e isso acaba chocando a todos, especialmente a Fada do Gelo, que o envergonha por pensar que ele é tão poderoso assim e não tem espaço para melhorar. Ele então desafia todos a lutarem contra ele para ele provar o seu ponto, e uma vez que todos aceitaram, incluindo o Specs ferido, todos eles foram pro telhado do hospital para lutar. Senhora Dong, a Fada do Gelo e Zhang atacam Lin ao mesmo tempo, mas o Lin se esquiva de todos os ataques. A Fada do Gelo continua indo para a ofensiva, mas ele bloqueia todos os golpes dela e acaba acertando um soco nela com tanta força que manda ela voando. A assassina pega ela antes que ela caia do telhado, e a senhorita Dong usa os seus poderes de gelo para prendê-lo, mas não dura muito tempo não. Enquanto ele rompe o gelo, ele dá um soco nela também, e a assassina agora tenta um ataque furtivo, só que ele chuta ela de lado, e com as 3 caídas no chão, ele olha para o Zhang, que foi encontrado apenas lá, rastejando secretamente para longe da luta. Ele então dá alguns tapas nele, apenas para mostrar, e depois vai embora. Mais tarde ele volta para casa depois de pegar Mumu, e aí a gente vê que o mesmo cara que espancou um monte de super-heróis passa a ser espancado por Lin Wan por trazer um cachorro de volta para casa com eles. Mumu encontra o cachorro nas ruas e implorou para levar ele para casa. Ela e o filhotinho ficam fazendo cara de cachorrinho adorável, dos quais a Lin Wan não pode dizer não. No final é ela que tem que cuidar desse cachorro aí, Um dia, enquanto passeando com o cachorro, ela percebe um carro chique estacionado fora do laboratório de pesquisa que ela trabalha. Na curiosidade, ela tenta entrar no laboratório, mas o seu supervisor, o Dr. Kim, rapidamente afasta ela, dizendo que ele não precisa da sua assistência hoje. Na realidade, isso é porque ele tem convidados secretos. O velho procurando o presidente Yang, agora no caso aleijado, presidente Yang, aparece. Dr. Kim diz ao velho que o dano cerebral de Yang está muito longe da recuperação. Ouvindo isso então, o velho mata o presidente com um aceno de mão, e depois disso ele sai do laboratório dizendo que ele estaria de volta para ver as pesquisas do Dr. Kim. No entanto, o outro lado da sala está bloqueada por Yang Dong, o irmão da senhorita Dong. Ele presta seus respeitos ao presidente Yang, revelando que até mesmo a família Dong está envolvida na corrupção. Depois da saída do presidente Yang, ele pede um pequeno impulso, mas o Dr. Kim não tem o que ele procura aqui, explicando que ele está sob o comando da equipe e tem difíceis restrições de tempo. Ouvindo isso então, Yang apresenta o Dr. Kim a um novo ajudante, Dr. Muesli. O Dr. Kim tenta resistir, mas Yang fecha a porta e sai. Na associação de heróis, o esquadrão volta de sua rigorosa sessão de treinamento, enquanto reconta o exercício. De repente então, o líder de cabelos compridos, Shai Xinclan, se aproxima deles e implora para fazer parte do esquadrão deles, mas ninguém realmente concorda com que ele entre no grupo. De repente eles ouvem palmas e na frente eles veem Yang atravessando o palco com os 2 guarda-costas do lado dele. Ele está atrás do pódio e se apresenta como novo presidente da Associação dos Heróis. Ele faz algumas promessas vazias para melhorar a associação e sai do palco enquanto o público dá outra salva de palmas. Nos bastidores, Senhora Dong se aproxima dele para perguntar quando ele estaria de volta para casa, mas ele agarra ela com força e ameaça para não conseguir seus novos amigos, para não pedir ajuda para eles a escapar. Depois de Lin, Zhang e Specs entrarem no quarto, o Yang agradece por terem aceitado cuidar da sua irmã e ele elogia Lin por derrubar a corporação Gen e também o presidente Yang sozinho e convida ele para trabalhar para a família Dong por um futuro próspero. Mas o Lin rejeita firmemente a oferta, por isso o Yang dá a ele uma verdadeira ameaça de morte se ele ousar atrapalhá-lo. Ele diz então que o pessoal de Yang não pode matá-lo mesmo que eles quisessem, e o Yang tenta fazer um movimento de poder usando o controle da mente para forçá-lo a ajoelhar. Todos na sala caem, exceto Lin, que empurra o Yang de volta com magia.
saia. Em compensação, Yang coloca sua fachada educada de volta e diz que ele vai sair. Depois de sair do prédio, Lin percebe uma ligação de Wan para pegar o cachorro no seu trabalho. O médico musicalmente entra no laboratório e pergunta a ela como as coisas estão sobre os experimentos, e ela estava feliz em dizer que eles foram um grande sucesso e que o cachorro agora pode ler até materiais de leitura de nível de pós-graduação. O médico elogia ela pelo seu excelente trabalho e sai depois disso. Logo quando ela sai sozinha, seu ex-namorado aparece do lado de fora da janela do laboratório. Ela diz a ele para desistir porque não tem chance deles voltarem, mas ele explica que tá aqui para dizer a ela para escapar do laboratório porque o clã Dong e o Aoyang são controlados pelas forças malignas. No entanto, ouvir isso só a convence a ficar e avisar ao Dr. Kim. Apesar de tentar parar ela, ela se recusa a ouvir e deixa o namorado. Enquanto caminha para o laboratório com Zan para poder pegar o cachorro, Lin detecta alguém escondido num beco e ele confronta essa estranha mulher sobre por que ela estava vigiando o laboratório e a obriga a confessar aonde seus cúmplices estão e quantos são no total. No total, então, o grupo suspeito consiste em 4 pessoas que Lin e Zan espancam juntos. Zan encontra um dispositivo dentro dos seus bolsos, revelando que eles fazem parte do Esquadrão Celestial da Longa Família. Lin fica enfurecido porque ele assume que enviaram os seus capangas glorificados para poder sequestrar sua irmã, rejeitando seus avanços e batendo neles ainda mais para enviar esse aviso. Enquanto isso, Finn recebe uma ligação para ele informando de que o esquadrão dos heróis foram eliminados e nenhum deles sabe do culpado. Ele só pode pensar em Yang-dong como capaz de vencer o seu esquadrão cheio de heróis de alto escalão e pensa que o seu plano foi descoberto. Quando Lin e Zan chegam ao laboratório, Lin dá a Zan um pingente que ele comprimiu para poder alertá-lo se estiverem em apuros. Depois disso, ele sai com o cachorro para ir para casa do Zan, e enquanto isso, 13, que está procurando a senhorita Dong, que não sai de casa há 2 dias. De repente, um carro estaciona na rua principal da entrada, da qual um homem loiro e 4 guarda-costas saem. 13 imediatamente transmite as atualizações para Lin. A senhorita Dong recebe o homem com reverência, referindo-se a ele como jovem mestre Xiang. Ele menciona o seu próximo casamento com ela como sua futura esposa. No entanto, ela mostra abertamente a sua insatisfação com esse casamento forçado, que resulta em ele usando violência contra ela. Naquele momento, a Aliança do Músculo aparece para defendê-la, mas eles são cercados imediatamente pelos guarda-costas dele. A senhora Dong diz a eles para sair porque ela está voluntariamente se casando com o cara. No entanto, as lágrimas dos seus olhos não mentem e a Aliança do Músculo coletivamente libera uma rajada mágica para empurrar os guarda-costas para longe e voltar a se acertar com o próprio Zai Hao. 2 guarda-costas interrompem ele, se transformando em robôs gigantes que ficam como paredes indestrutíveis quando Zai Hao agarra com força a senhorita Dong e entra com ela no carro. Ele a força a observar enquanto os seus salvadores são todos batidos e transformados em polpa, mas eles são interrompidos por uma bala que quebra a janela do carro, mas o cara simplesmente para essa bala com a ponta dos seus dedos da mão. A bala foi disparada por 13, que revela sua localização para Zai Hao, e ele joga a bala de volta com a mesma força de uma arma, atingindo 13. A senhorita Dong implora por misericórdia, mas ele simplesmente ignora ela e leva ela para um outro lugar. Uma vez que eles se foram, um dos robôs vem para exterminar 13 com um feixe de laser, mas graças à sua incrível sorte, o Lin chega e salva o seu traseiro no último segundo. Lin desenha com sua espada de chamas chamada Espada do Espírito de Fogo e corta o robô ao meio. Todos os outros robôs correm para enfrentar sua nova ameaça, mas são destruídos instantaneamente. Zai Hao recebe vários alertas de todos os seus robôs morrendo um após o outro. Ele verifica freneticamente para ver filmagens de cena e vê Lin com a sua espada de espírito de fogo, que Zai Hao reconhece como um artefato divino, derrotando todos. Lin chama a ambulância para 13 e vai para casa de Zan para poder discutir a estratégia para resgatar a senhorita Dong. Specs tenta convencer a eles de que enfrentar o clã Aoyang é um caminho acima da sua própria liga. Quando o Sr. Xi Shen então entra na sala e oferece sem hesitação para ajudar para salvar a senhorita Dong. Specs e todo o grupo concordam que ele participe. O cão gênio Totô e o assassino então hackeiam o sistema Aoyang para poder obter um mapa das suas residências principais. Ele assume que a cerimônia de noivado aconteceria no dia seguinte no salão de festas de lá. O plano é enviar meninos bonitos Xi Shen para poder se reunir com as suas fãs para protestar contra a captura da senhorita Dong na frente da casa para poder causar uma distração. Enquanto isso, os outros escalam as paredes e se esgueiram, com Totô e o assassino invadindo o sistema de segurança para desativá-lo. No dia seguinte então, a senhorita Dong espera no seu quarto com o vestido de noiva, e sua irmã Fada de Gelo pergunta se está realmente bem com esse casamento.
ao que ela responde que não importa se ela se sente bem, porque isso é para manter a paz entre as duas famílias. Zai Hao e um cara chamado Shang Shuai entram na sala e a Fada do Gelo cumprimenta alegremente o Shan, quem parece que ela gosta, né? A senhorita Dang pede para ela sair com ele, e ela não hesitou em nenhum momento e concordou, mas também ameaça Zai Hao contra intimidar a sua irmã mais velha antes de sair. Uma vez que eles estão sozinhos, Zai Hao tenta forçar a senhorita Dong a dar as informações sobre Lin, porque ele quer adquirir a espada do espírito de fogo. Enquanto isso, o plano funciona. Lin, Sang e Specs escalam as paredes e entram nas instalações para as quais eles usam as capas disfarçando-se, com Lin até usando a máscara extra cobrindo seu rosto e trazendo outra arma. A Fada do Gelo então os vê e exige que os intrusos revelem as suas identidades. Specs imediatamente abaixa a capa para mostrar ele mesmo e fica com ciúmes ao vê-la com Shan, enquanto a ensinava sobre ser cauteloso a falar com meninos. Zan e Lin procedem para se infiltrar na casa. Eles encontram o quarto que a senhorita Dong está sendo mantida e Zan cuida dos dois guardas para que Lin possa entrar na sala, e uma vez lá dentro ele tenta apressá-la a escapar com ele, mas ela fortemente resiste porque não quer mais nenhuma pessoa, não quer ninguém se machucando por causa dela. Ele promete que ninguém vai se machucar sob sua proteção e derruba a parede da sala com a sua lança. Finalmente a senhora Dong segura sua mão e concorda em sair com ele. Eles tentam escapar através do jardim, mas o Zan é descoberto pelo guarda-costas gigante. Zai Hao então os confronta e envergonha a senhorita Dong por fugir com outro homem. Lin o desafia para lutar e eles fazem um acordo que se o Lin perder, ele vai recuar e vai dar sua espada de espírito de fogo para o Zai Hao. Como todos eles se reúnem na arena para resolver tudo de uma vez por todas, até a Fada do Gelo aparece depois de descobrir sobre tudo pelos Specs. Líderes da família Yaoyang e Dong estão presentes lá. Lin então usa uma lança como sua arma de escolha e o Zai Hao escolhe os seus punhos descobertos, o que é um grande erro, né? Então ele não acerta um único golpe e eventualmente é espancado por Lin. Claro que ele não admite a derrota tão facilmente e tenta aguentar outra luta, mas um único soco coloca ele fora de órbita de novo. Lin decide pegar um pouco mais leve e usa o verdadeiro poder da lança de convocar um dragão. Apesar de outra derrota, o Zai Hao não quer recuar até que um deles morra. Ele traz então um pergaminho mágico e desvenda, e o velho mestre Aoyang fica simplesmente alarmado quando ele vê esse pergaminho e imediatamente manda evacuar todos da arena antes que o pergaminho desencadeie uma mini explosão nuclear que oblitera completamente o chão. Senhorita Dong e a Fada do Gelo correm de volta para a arena arruinada para poder encontrar o Zan e os Specs ainda vivos. Zai Hao flutua acima deles cercado por uma aura roxa com um tipo de olhar sinistro. Então o Lin emerge através da poeira com apenas um arranhão e com um dragão final para poder derrubá-lo. A senhorita Dong alegremente corre em direção ao Lin para abraçá-lo, mas algo o detém. Ela cai de joelhos. Todos os outros se ajoelham também e caem em transe pelo controle da mente, exceto o Lin. De repente, um homem careca com um terno colante engraçado aparece no céu, como se fosse uma versão barata do Saitama. Ele então se proclama como o novo deus e tenta forçar o Lin a se ajoelhar também, mas ele não pode penetrar na sua mente, frustrando o deus que tenta esmagá-lo com pedras, mas o Lin se esquiva delas também e luta contra o deus. As coisas vão como de costume, né? Ele então diz que vai mandar Lin pro inferno, como ele fez com a sua irmã. Então o Lin descobre que esse homem matou a sua irmã. Aí foi quando Lin é engolfado de uma fúria e assumiu a forma do seu passado, o super-herói envolto de um manto chamado Zero. Zero o joga por aí por um tempo, levando ele uma viagem de ida e volta para a Lua, até que eles voltem para dentro da arena. Deus, que já está no terreno baldio, finalmente retorna aos seus sentidos. Ele revela que ele é Yang Dong e que idolatra o Zero desde muito jovem e se esforçou para se tornar o único a erradicar todos os crimes e o pecado da humanidade. Porém, no caminho para se tornar o mais forte, ele acabou perdendo a visão do seu objetivo e se tornou mal. Depois dessa revelação, Issa vem a todos os ataques e vaporiza esse cara. Lin então vai ao laboratório da sua irmã para encontrá-lo completamente destruído. Felizmente, Li Wan não levou nenhum arranhãozinho do desastre. Lin então perguntou por que ela não pressionou o pingente, para qual ela diz que não queria colocar ele em problemas. Ele então faz ela prometer que ligaria para ele se tivesse numa situação perigosa novamente. Sabendo que a sua irmã estava segura, ele foi à praia para encontrar a senhorita Dong por uma última vez, porque agora ela decidiu mudar para um distrito para poder ensinar na academia de heróis. Eles então se despedem esperando se encontrar novamente algum dia. Lin se aposenta então de ser herói pela segunda vez para poder viver uma vida normal e pacífica com a sua irmã, coisa que ele sempre quis. Finalizando assim, mais um recap aqui do canal. Então se você curtiu esse vídeo, não esquece de caprichar naquele likezão e de se inscrever aqui no canal também, ativando o sininho para acompanhar mais recaps como esse. Dá essa moral pra gente aí, tamo vindo firme e forte com muito recap grandão pra você. Valeu demais, família, aquele forte abraço e até a próxima. Tchau!